Passividade, lidar com as situações da vida de forma passiva, é bom ou é ruim? Olá, eu sou Valéria Zen, terapeuta, conectora de vidas passadas, e você está assistindo a mais um vídeo do canal Reconexão Interior. Bom, passividade é uma palavra bem interessante da gente estudar um pouquinho sobre ela. Confesso que eu levei bastante tempo para conseguir elaborar as palavras para colocar nesse vídeo, porque é tanta informação. Quando a gente começa a entender o que é essa energia da passividade, ela nos leva a um caminho infinito realmente de conhecimento. Então eu vou tentar resumir e vamos ver o que dá. Onde é que nós vamos parar? A palavra passividade nem sempre é muito bem vista, porque dá a impressão, né, que a pessoa passiva é uma pessoa inerte, é uma pessoa que não toma ações na vida. Então, para começo do nosso vídeo, vamos entender o que é a passividade. Passividade é uma característica da energia Yin, da energia mais ligada ao feminino, ao acolhimento, à introspecção. E sim, essa energia Yin, ela é uma energia menos ativa, é uma energia que não tem aquela impulsividade do ir para o mundo, do fazer acontecer, de tomar uma decisão. É uma energia que realmente nos remete ao nosso interior, nos traz para dentro de nós, para entendermos, afinal de contas, o que eu devo realmente fazer ou não. Então, entendendo um pouquinho da palavra passividade, já dá para tirar um pouco de alguns tabus e alguns medos que temos ao falar a palavra passividade. Então, quando às vezes alguém diz, fulano é muito passivo, muitas vezes nós não vemos isso como um elogio e nem sempre também é dito como um elogio, e sim como uma crítica. Então, vamos entender quando é que nós estamos utilizando a passividade de forma positiva e quando é que ela nos traz consequências não tão agradáveis. Passividade, a energia feminina, né, a energia que nos faz entrar em nós mesmos, ela traz algumas características de ações dentro da passividade. A própria palavra passividade, se você for procurar aí no dicionário, ela vai dizer que o resultado dessa palavra é a ausência da ação. Tá bom, isso é bom ou é ruim? Que é bem justamente a pergunta do início do nosso vídeo. Será que eu lidar com as coisas da minha vida é bom ou é ruim eu lidar de forma passiva? Também lembramos com essa palavra um pouco a palavra passividade, a palavra de lidar de forma pacífica com as coisas, não é mesmo? Parece que as palavras meio que se ligam e com certeza elas têm a mesma raiz ali, que é você lidar de forma mais harmônica e mais tranquila. Isso é passividade. Mas quando é que eu sei se eu estou lidando com isso na minha vida, nas situações, nas coisas que acontecem no meu dia a dia, na minha parte interna, quando eu estou fazendo a minha meditação, quando eu estou no meu autoconhecimento, como é que eu sei se eu estou fazendo da forma correta, utilizando essa energia de forma correta? Então, para isso, eu vou te trazer algumas características. Quando nós estamos lidando com as situações de forma passiva, porém de forma inconsciente, a característica dessa passividade é a inércia. A característica da passividade sem consciência é procrastinação. Quando estamos agindo de forma passiva ou pacífica, de forma inconsciente, nós também nos tornamos vítima. Então o que acontece é que as coisas vão acontecendo, as pessoas pedem exemplos, pessoas pedem algo para mim e de repente eu não quero fazer, ou eu preferia não fazer, ou naquele momento eu não estou afim simplesmente. Mas por eu ser muito passiva, então uma das características é essa, eu não digo não. Então quando é muito passivo, inconsciente, eu não sei dizer o não no momento adequado. E eu me torno vítima da situação, por quê? Porque eu me coloquei como vítima, eu me calei.
eu não me expressei. Então a passividade inconsciente nos traz a falta de expressão, nós não nos comunicamos corretamente com as pessoas. Nós deixamos de falar certas coisas que nós estamos sentindo, que estamos pensando, acreditando que o outro vai entender nas entrelinhas. Então nos tornamos o capacho, nos tornamos o coitadinho, nos tornamos aquele que faz tudo para todo mundo e que na verdade não sobra tempo para mim mesmo. Porque estou me dedicando e jogando tudo para fora, porque eu sou bacana, eu sou tranquilo, eu não vou dizer não, tadinho. Então observa que tem características quando nós estamos lidando de forma inconsciente com o mundo e achamos, acreditamos mesmo que estamos fazendo o nosso melhor. Na verdade estamos fazendo o nosso melhor, mas ainda num nível inconsciente. Existe vamos dizer assim, uma falsa ideia dentro desse caminho de autoconhecimento e espiritualidade que nós devemos ser calmos, amorosos e falar sim e resolver tudo para todo mundo, porque esse é o papel de estarmos aqui. Porque já que o outro também sou eu, se nós somos partículas divinas espalhadas, então todos nós somos uma coisa só. Então existe essa falsa ideia de que dentro da religião, no sentido de religar com o espírito, com o seu ser, você precisa se tornar pacífico e muito calmo e muito tranquilo e inimaginável dentro de você dizer um não. E isso é errado. Por quê? Dentro do meu conhecimento e do tempo que eu levei para entender a passividade e o que ela realmente representa no nosso caminho espiritual, eu consegui compreender que até mesmo os grandes mestres, em certos momentos, eles não eram nada pacíficos. Eles precisavam elevar o tom de voz, eles precisavam colocar um limite, eles precisavam, como o próprio Mestre Jesus fez, entrou dentro daquele salão que era para ser sagrado e que estava virando comércio, chutando as mesas e mandando todo mundo sair mesmo. Literalmente ele rodou a baiana, ele armou um barraco lá dentro para acabar com a situação que era inconcebível. Mas será que então ele não era espiritualizado? Será que então ele não era consciente do que ele estava fazendo? Nossa, será que ele perdeu as estribeiras, como a gente fala? Nossa, foi mais forte do que ele? Claro que não. Ele era super consciente do que ele estava fazendo, mas ele conseguia então lidar de forma consciente com a passividade. E aí que eu quero trazer então as diferenças. Quando lidamos de forma inconsciente, nos tornamos vítima, procrastinamos e fica muito difícil tomar decisões. Fica muito difícil eu me colocar perante as situações. É muito difícil para uma pessoa passiva, inconsciente, ela dizer o não, ela pôr o limite, ela tomar decisões, ela iniciar um processo e ir até o fim. Por quê? Porque como ela está inconsciente, não está prestando atenção nela mesma, nos seus pensamentos, nas suas emoções, ela está agindo por crenças e padrões. E isso faz com que então toda aquela bagagem emocional de memórias, de tudo que ela já vivenciou, faz com que aquela bagagem ela entre em ação. E então é difícil mesmo, para algumas pessoas se torna impossível ela sair do lugar em que ela está e tomar novas atitudes e novas decisões na vida. Então ela tem um problema? É claro que não. Ela simplesmente precisa de um auxílio, de ajuda para olhar para dentro e encontrar esses nós, encontrar aonde está amarrado. Qual pensamento me diz que eu não posso agir diferente? Qual sentimento, qual emoção aqui dentro de mim se apresenta quando eu imagino que de repente quando eu falar um não, aquela pessoa vai ficar chateada comigo, não vai gostar do que eu vou falar, porque eu não quero magoar ninguém. Essa é outra característica de uma pessoa passiva, inconsciente. E veja que todas as características, elas acabam se ligando com outras emoções, que nós podemos colocar aí como autoestima em baixa, falta de confiança em si mesmo, a necessidade de agradar o outro. Então é por isso que eu digo que o próprio estudo sobre a passividade, esse estudo nos leva por um caminho muito amplo,
porque nós vamos conseguindo reconhecer padrões, crenças, emoções que fazem parte desse grande, essa grande bola, desse grande emaranhado que é quando nós começamos a entender o que é a passividade inconsciente. Mas tem, então, esse lado yin em todos nós, esse lado que remete à mãe, ao feminino, ao acolhimento, à introspecção, e que isso não é ruim, mas nós precisamos lidar com isso de forma consciente. Então, como que eu vou lidar com isso de forma consciente? O que que isso quer dizer, afinal de contas? Quando nós começamos a entender quem nós somos, através do caminho do autoconhecimento, das meditações, quando fazemos regressão, então vemos vidas passadas que deixaram memórias e emoções e aquele emaranhado de situações acontecendo e que estão nos movendo, nós vamos reconhecendo nossas crenças, nossos padrões. E o simples fato de reconhecermos isso, trazemos consciência, né? Alimentamos dentro de nós a luz, a chama, a consciência. E aí esse lado yin, esse lado passivo, ele vai sim se apresentando, mas de forma mais consciente, sem estar atrelado a medos, a falta de confianças, a necessidade de agradar mais ninguém, porque você começa a perceber que é preciso sim fazer o que deve ser feito. E muitas vezes o fazer o que deve ser feito é eu me colocar em uma situação, é eu dizer um não, é eu tomar uma atitude, uma decisão e que talvez não vá agradar a algumas pessoas, mas eu sei que é o melhor a ser feito naquele momento. Quando nós tomamos consciência de quem nós somos, então estamos presentes, lidamos com todas as situações da vida de forma mais atenta e lidamos com a nossa intuição. Então a intuição é que atua e não as crenças, não os pensamentos que fazem parte da mente, aquela mente que nos condiciona a manter nossos padrões. Nós fugimos dos padrões. Nós nos tornamos aqueles conhecidos ovelhas negras das famílias, né? Porque nós começamos a questionar, a dizer que, olha, tudo bem se você acredita nisso, mas para mim é diferente. Então eu começo a me colocar. E nós podemos nos colocar de forma muito passiva e muito pacífica e de forma muito acolhedora. Nós nos tornamos empáticos, né? Porque a passividade inconsciente nos torna um pouco apáticos, porque nós nos recolhemos tanto e deixa acontecer, deixa pra lá, que nós nos isolamos, né, de tudo. Parece que a gente não tá prestando atenção no que está acontecendo. Agora, quando temos consciência na nossa passividade, na energia yin aflorando em nós, na energia do feminino vindo para fora, então nós sabemos lidar com tudo isso e nós nos tornamos empatas, porque nós olhamos, vemos o que está acontecendo, muitas vezes até sentimos a emoção que o outro está sentindo, mas nós sabemos lidar aquilo com consciência. Lidamos com as situações de forma consciente e isso nos torna assertivos. Então, se nós fôssemos resumir, a passividade inconsciente nos torna vítimas, nos torna procrastinadores, né, nos torna prisioneiros de situações. Quando nós temos a passividade consciente, que é aquela que eu estou muito atenta e eu sei o momento em que eu devo calar, em que naquele momento eu vou dizer o sim, mesmo que eu quisesse dizer o não, nos torna assertivos, faz com que nós tomemos decisões melhores, faz com que comecemos muitas coisas que nós estávamos deixando para depois. E é muito gostoso viver assim, porque nós conseguimos lidar com situações que antes talvez nos trouxesse raiva, medo, tristeza, de uma forma tranquila dentro de nós. É claro que para chegar nessa passividade consciente, nós temos o caminho do autoconhecimento. Não é num clique que nós vamos fazer, nossa, acordei, agora sou passiva, mas eu sou muito consciente da minha passividade e eu sei como agir com ela. Não é do dia para a noite que isso acontece. Claro que existem raras exceções,
Mas nós aqui, comedores de arroz e feijão, né, ainda humanos, precisando trabalhar muito, nós precisamos realmente nos dedicar. Aí eu não estou dizendo também com isso que nós não devemos ter o lado da ação, o lado do masculino, o lado yang, que nos leva para fora, que nos ajuda a iniciar uma jornada e até mesmo a colocar nossos limites. É uma união perfeita. Então, quando temos excesso de passividade inconsciente, excesso de inconsciente isso em nós, está nos faltando equilibrar com o lado yang, com o lado ação, com o lado masculino. Se nós temos excesso desse yang e tudo eu quero já levar no grito, né? Eu já saio brigando, eu sou muito ágil, não espero que o outro tenha o tempo dele, então também está me faltando o lado yin. Claro que tudo na natureza, a natureza nos mostra isso, que tudo deve ter um equilíbrio perfeito. E esse equilíbrio perfeito a gente vai encontrar no nosso trabalho espiritual, nos momentos de meditação, em que ali é o momento ideal para a sua passividade consciente, em que você vai perceber aquele turbilhão dentro de você e você vai, ok, está aqui, pode acontecer. E em momentos da vida, isso também acontece, que nós vamos olhar e dizer, agora eu não vou falar, eu vou ficar quieto. Né? Tem uma frase até que diz, o silêncio é o melhor remédio. Né? Então tem momentos em que sim, nós precisamos usar desse remédio, o silêncio. E tem momentos em que não, em que nós precisamos dizer, não, pera lá, aqui não, aqui você acabou de passar do meu limite. Com isso, nós não nos negamos, nós não nos colocamos em último plano, mas também não nos exaltamos, não achamos que é tudo para mim. Nós criamos o ambiente perfeito para ter esse equilíbrio. Então vale a pena prestar atenção na sua passividade. Será que você está agindo no seu dia pacificamente, pacientemente, né? Através da sua inconsciência e não está vendo? Será que você está sendo passivo, dizendo sims, trazendo um monte de coisa para você? A gente começa a colocar cargas no nosso ombro que a gente não precisa. De tanto dizer sim, de tanto ser passivo. O outro talvez precisasse passar por aquilo. Eu digo, não, deixa que eu faço daqui. E acabo trazendo para mim a consequência disso, o cansaço. Então a dica é, não sei se eu estou consciente ou inconsciente, aquilo que você está dizendo sim, aquilo que você está assumindo para você, aquilo que você está fazendo na sua vida, está te trazendo cansaço? É algo que você diz assim, ai, de novo, nossa, começou outra vez, poxa, segunda-feira, tudo começa outra vez, ai, eu não tenho férias. Você está se sentindo exaurido? Parece que você tem peso a mais? Coloca atenção aí, porque aí está faltando consciência. Você com certeza está passando do seu limite e está proibindo que outras pessoas façam o que elas têm que fazer. Distribua responsabilidades para que as outras pessoas possam aprender com isso e alivie a sua carga. Agora, se aquilo que você está se propondo a fazer, que você está aceitando fazer, que você está se dedicando com todo o seu carinho, aquilo tá bom, tá te alimentando e você tem assim um brilho nos olhos quando você está fazendo aquilo, tem uma chama dentro de você, aí você está consciente, você tomou a decisão correta. É isso que eu tinha para falar hoje. Dúvidas, perguntas, é só escrever que eu vou responder. A gente se vê na próxima.